possamos ter a consciência da nossa missão aqui na terra, pois sabemos que o céu nos aguarda, mas o Senhor Jesus nos incumbiu uma grande missão para realizarmos aqui na terra. Que possamos estar cientes disto e obedecermos assim a palavra do nosso Deus. Amados irmãos, vamos nos colocar de pé em reverência da palavra de Deus. E gostaria de pedir aos amados que quando nós estivermos fazendo a leitura da palavra de Deus, e possamos ler reverentemente, sem nos andar ou conversar com o irmão do próximo do lado, mas estar atento à leitura da palavra de Deus, pois estamos na presença desse Deus Todo-Poderoso e que possamos ter reverência com a palavra do nosso Deus. Pastor Inácio. Paz do Senhor, meus amados. Amém. Mais um culto de missões nesse ano. E nós hoje teremos a missionária Jesuá conosco, já está aqui conosco. Nós vamos ouvir os testemunhos do campo missionário, mas eu quero que os irmãos abram a Bíblia comigo. Aqui no livro de Marcos, capítulo 6. Aleluia. Tem uma versão que diz que, no versículo 30, ele diz assim: e os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. E outra diz a missão dos apóstolos que Jesus tinha dado, lhe contaram tudo o que tinha feito. E disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousam um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. Amém. Pode sentar, irmãos. A missão, amados, missão é algo que tem o desgaste, tem um preço. Todos nós temos como seres humanos os limites naturais do nosso corpo. Em certas ocasiões, Deus ele vai renovando a força, vai dando mais energia para o corpo. Mas até o próprio Jesus, quando estava aqui na terra, ele precisou descansar. E era tanta coisa que acontecia, e tantas pessoas que procuravam Jesus, que ele tinha necessidade de se afastar da multidão, às vezes, e descansar. E os discípulos tinham saído para fazer o trabalho, e ele deu autoridade aos discípulos para ir expulsar demônios, curar enfermidades, e pregaram o Evangelho. E eles voltaram dizendo para Jesus tudo o que tinha acontecido, as maravilhas, e Senhor, até os demônios nos obedecem em teu nome. Mas Jesus percebeu que eles precisavam também de descanso. Amados, o descanso no Senhor é algo infinitamente mais profundo do que nós imaginamos. Porque quando você trabalha no serviço secular, você se desgasta, se cansa também, e você precisa descansar. Mas quando você trabalha no mundo espiritual, o trabalho do Senhor, ele tem um peso também espiritual sobre a mente das pessoas. O inimigo procura oprimir, procura desgastar. Lá no Getsemane de Jesus, ele se angustiou. Ele, sabendo que estava próximo a acontecer, ele retirou-se, ele foi para um lugar, gemendo e chorando, e a Bíblia diz que as suas gotas de suor saíam como gotas de sangue. E os médicos dizem que para chegar nesse ponto tem que ter uma angústia e algo muito forte dentro da gente, que pequenos
veias bem minúsculas se rompem daquele sofrimento e o suor sai avermelhado. E é isso que Jesus passou. Ele precisava descansar. Nós, os pastores missionários, nós lutamos nas duas áreas. E nós precisamos entender também que o nosso corpo, que é limitado também nesse ponto. E quando nós temos a ajuda dos irmãos, dos obreiros, da igreja, compreendendo e ajudando, essa carga fica dividida. E é por isso que o Senhor falou para os discípulos: orem para o dono da seara, porque a seara é grande, para que ele mande mais trabalhadores para a seara. Porque sozinhos, amados, nada podemos fazer. Sem Jesus a gente não é nada, não faz nada. E sem a ajuda dos obreiros também não. A missão da igreja é evangelizar. Mas uma pessoa sozinho não consegue, então nós precisamos que os irmãos que já são salvos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, que já tem seu nome escrito no livro da vida, vocês ajudem o pastor, ajudem a igreja. Tragam pessoas para ouvir a palavra, porque a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. E o justo vive pela fé. Hoje nós estudamos isso no discipulado ali. Isso aqui, ela tem poder em si mesmo, não o papel, mas o conteúdo aqui, ele tem poder em si mesmo. E quando você não deixa de ler a Bíblia diariamente, você vai ficando vazio espiritualmente e cheio de cansaço e de pensamentos diferentes. Mas quando você entende que a palavra de Deus é poder de Deus para todo aquele que crê, e a Bíblia diz isso, você vai ler a palavra, você vai procurar se engajar nela, viver por ela. Ela vai guiar os seus passos. Ela é a lâmpada, ela é a luz. Ela ajuda você a entender o dia a dia, por que acontecem as coisas na sua vida. Você vai procurar cooperar, ao invés de muitas vezes olhar e criticar. Porque é possível que nós estejamos sendo, entre nós mesmos, um criticando o outro, um olhando para o outro e achando que do outro jeito seria melhor, quando na verdade nós devíamos estar trabalhando juntos e fazendo para o Senhor, para o reino, não para outras coisas. Eu não sei por que eu estou falando isso, mas o Espírito Santo me tocou de mostrar que o próprio Jesus, ele teve esses problemas físicos e ele tinha que, e ele, prudente como ele era, ele falou para os discípulos: vem cá, vamos nos isolar, vamos deixar a multidão um pouco e vamos nos isolar, vamos buscar a Deus, vamos descansar. E o descanso físico, ele traz também clareza nas ideias, na mente. Então Jesus mostrou ali que ele era perfeitamente homem e perfeitamente Deus. Mas como ele despojou-se da sua glória para vir ao mundo, e como você e eu sofrer todas as tentações que você pode imaginar que alguém possa ter, Jesus passou por todas elas. A Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, mas sem pecado, ele se entregou por nós. Então a ele devemos toda a honra, glória e louvor. A ele nós devemos toda a adoração. Ele merece o nosso respeito, o nosso louvor. E quando falamos merece o nosso respeito, porque na casa de Deus é um lugar de adoração. A casa do Senhor é um lugar de reverência. Na casa de Deus nós temos ensinado desde os pequenininhos, as crianças pequenininhas: olha, você vai para a igreja, você vai para a casa de Deus. Lá Jesus Cristo está presente, então você fica quietinho, obedeça. É óbvio que eu falei para os irmãos, as crianças não vão obedecer, eles vão, mas eles já vão crescendo com esse pensamento. Mas nós não condenamos uma criança quando está fazendo barulho na igreja, mas depois que chega a uma certa idade, você tem que conscientizar seus filhos que o que ele está fazendo aqui é cultuando ao Senhor, cultuando a Deus. Porque fica uma batalha espiritual aqui dentro. E pessoas, uma olhando e criticando a outra e querendo se justificar. Não precisa disso, você é crente em Jesus, você é salvo. E essas coisas são coisas que não vêm de Deus. Pensamentos errados, irmão contra irmão, pessoas com pensamentos de contrários aqui dentro, isso não é de Deus.
Deus ele não se agrada disso não, quem se agrada é o inimigo. E nós muitas vezes fazemos a vez dele. E é por isso que o descanso que nós precisamos é descansar também dessas coisas, do eu, do ego. Para com isso, igreja. Vamos parar com isso. Deus está aqui. Ele está presente nesse lugar. E quando estamos aqui, a Ele toda honra, glória, louvor e temor a Ele faz com que a bênção do Senhor, ela venha sobre a igreja. Então, eu peço aos irmãos, por favor, não olhe para as pessoas criticando. Não fique achando defeito em tudo que se faz. Mas simplesmente agradeça a Deus por estar aqui, por termos liberdade, porque podemos ler a Bíblia, porque podemos pregar, porque em muitos lugares por aí não se pode mais. Os crentes estão escondidos, estão eles com medo, alguns estão presos, sendo torturados para negar a fé, e você está aqui com a liberdade toda. Então, como a Bíblia diz, não dê, aproveitando da liberdade, dê lugar à carne, não. A maledicência é um pecado de morte. Quando a gente maldiz alguém, maldiz um irmão ou irmã, a gente está pecando contra Deus. E os maledicentes, a Bíblia diz, não vão entrar no reino dos céus. Então é preciso nós tomarmos uma posição diante de Deus. E queremos servir a Deus com fidelidade, aproveitar a oportunidade que Ele está nos dando de liberdade. Nós não sabemos até quando pode durar essa liberdade, porque o mundo está se aglomerando para o mal. O anticristo está sendo preparado para entrar no governo mundial. Mas nós que cremos no arrebatamento da igreja, estamos esperando a volta do Senhor Jesus. Mas vamos estar prontos, amados, vamos estar prontos. Coração limpo de toda a maldade. Vamos descansar o coração. Vamos nos afastar dessas coisas, essa multidão de maledicência, de maldade, de perversidade. Vamos nos isolar disso. O nosso coração ele precisa estar santificado, purificado. Porque quando nós vemos que as pessoas, quando se reúnem para conversar, estão sempre falando de alguém, de alguma coisa, um problema. Irmãos, que esse tipo de vida cristã nós estamos levando? O Espírito Santo ele quer operar na igreja, mas ele tem que ter lugar. E se o Espírito Santo não vê unidade, ele não opera. E a unidade é que todos nós sejamos um só coração. Nós não viemos aqui para criticar, para olhar para a roupa do irmão, para o cabelo, para o aspecto. Nós viemos aqui para adorar a Deus. Esse é um lugar de culto. E quem não entende isso, por favor, fique fora. Porque aqui dentro é um lugar de adoração. Porque tem muito eu, muito ego nosso aqui, dizendo porque eu. Nós não somos nada sem Deus. A sua justiça e a minha trapo de imundícia, fedorenta diante de Deus. Então vamos parar com isso e achar que somos melhores que os outros. Vamos ser crentes em Jesus Cristo. Vamos ser aquele crente que tem a unção de Deus. Que quando ele olha para o irmão, ele não vê maldade, ele vê só bênção. Eu quero ser uma bênção na sua vida, eu vim aqui para te abençoar, eu vim aqui para, aleluia, orar a Deus por você, para que você sinta a presença como eu quero sentir a presença de Deus. Não seja o impedimento do Senhor a atuar na sua igreja, mas limpa seu coração agora. Tire de você toda a maldade, porque Deus conhece o nosso coração. Ele não vê a aparência. Ele olha para o teu coração. Como está teu coração? Como está o teu coração? Onde está a línguas estranhas? Onde está o batismo no Espírito Santo? Onde está a liberdade para o Espírito operar aqui dentro? Essa igreja é do Senhor Jesus. Amém. Nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. A igreja de Corinto, com aquele problema que eles tinham, Paulo, quando escreve, ele começa dizendo aos santos, aos santificados em Cristo. E tinha incesto na igreja, tinha irmão contra irmão, tinha preferências na igreja. Mas nós somos santos.
nós somos santificados em Cristo. Então, deixando as coisas que para trás ficam, vamos prosseguir para o alvo, irmãos? Vamos buscar o poder de Deus? Vamos esquecer dessas coisas? Vamos olhar para Jesus? Se você olhar para Jesus e ver defeito, amado, aí sim, tudo bem. Mas se você olhar para mim, você vai ver defeito. Se olhar para o irmão, você vai ver defeito. Só que quando a gente está olhando o defeito do outro, a gente não esquece de olhar o nosso. E lembre-se que toda vez que aponta, você está apontando para alguém aqui, ó. É um para a pessoa, um para Deus e 3 para você. Então, vamos buscar a Deus. As pessoas vêm aqui na igreja para adorar e ser abençoados. Não ser criticados, nem desprezados, porque todos nós somos o povo de Deus. Amém. Então vamos descansar o nosso coração, porque isso cansa de a gente só ver maledicência. A gente fica ouvindo pessoas criticando. Isso não vem de Deus, amado. Isso não vem de Deus. Se isso está dominando sua vida, não é Deus, é o demônio, que tem um nome chamado diabo. O diabo significa acusador. É isso. Então eu não quero ser um diabo da sua vida. E você também não deve ser um diabo na vida dos outros. Porque a palavra diabo é acusador. Não deixe ele te usar. Seus lábios sejam lábios que saiam bênção e nunca maldição. Amém? Amém. Que saiam louvores a Deus e nunca água. Se água doce, sai água doce. Porque na mesma fonte não pode sair água doce e água amarga. Então eu quero pedir a Deus que primeiro comece em mim, transformando essas águas amargas em doces. Mesmo que o coração esteja amargurado, quando sai palavra, sai de bênção para você. Te abençoando, não importa a circunstância, porque quando você abençoa, você é abençoado. Quando você amaldiçoa, ela volta para você também. Então abençoe, queira abençoar. Seja abençoado em nome de Jesus. Amém. As pessoas que falam mal dos outros, eles não têm paz, não têm bênção. E vê defeito em tudo, só não vê os seus. E no mundo, o Senhor já tinha dito que teremos aflições, mas que não devíamos desanimar, porque Ele quer que a gente descanse. E hoje, quando eu olhei essa palavra, eu falei, mas o que tem a ver, Senhor, descansar? Os discípulos saíram para fazer uma missão e voltaram e contaram bênçãos para o Senhor. Mas Jesus percebeu que eles precisavam descansar. Descansar, para mim, hoje, aqui, é descansar de ouvir notícias ruins. E vamos aguçar nossos ouvidos para as boas novas, para a boa notícia. O Evangelho é boas novas, o Evangelho é boa notícia. Vamos deixar o Espírito Santo fazer isso, amados? Abra o seu coração agora. Abaixe sua cabeça. Vamos orar. E se hoje você falou palavras torpes, palavras de maledicência, que ela traz doença física para a gente, a maledicência. Se você hoje falou mal de alguém, se você criticou certas coisas, criticou a igreja, pastor, obreiros, peça perdão a Deus agora. Esse é um aviso do Senhor. E nós vamos ser abençoados. Nós não podemos brincar com as coisas de Deus. É muito sério isso. Pai querido, eu te louvo por todos os teus servos e servas que aqui estão. E eles vieram aqui, Senhor, com a finalidade de te adorar. E se alguém, meu Deus, tinha uma ideia errada disso, se alguém tem o coração fechado para alguma coisa ou alguém, quebra essa barreira agora. Isso não vem de ti, Senhor. Sabemos que o inimigo ele é astuto. E o teu servo Paulo falou que nós não podemos ignorar suas armadilhas, seus ardis. E que isso seja, Pai querido, de uma exortação para nós, para tomarmos cuidado que o inimigo não nos engane. E o inimigo não trace na tua igreja, Senhor, divisões, intrigas, contendas, chocarrices, mas que haja entre nós amor, compreensão,
suportando-nos uns aos outros em amor, para que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para operar no nosso meio. Em nome de Jesus, Pai, nós repreendemos todo espírito de intriga, contenda, maledicência. Nós repreendemos em nome de Jesus toda a influência maligna na nossa mente que vem para tirar a nossa paz, a nossa harmonia, para que o Teu Espírito não opere. Ele trabalha assim, mas o Senhor é mais poderoso. Quem está em nós é maior do que o que está no mundo. E nós cremos nisso, Pai, sabendo e crendo nisso, nós queremos Te pedir. Fala mais. Observa nosso coração e mostra-nos aonde está o erro. Aonde está, Senhor, o nosso erro, para que nós possamos corrigir. Nos ajuda, nos fortalece, nos dá força para renunciarmos esse vício da maledicência. A Tua palavra diz que as más conversas corrompem os bons costumes. E está acontecendo isso, Pai. Muitos de nós estamos tristes, desanimando nos cultos, desanimando de vir à igreja, porque a maledicência provoca isso. Mas em nome de Jesus, esses demônios, esses principados e potestades estão repreendidos agora. Na autoridade do nome de Jesus nós repreendemos. Na autoridade do nome de Jesus nós repreendemos. E na autoridade do nome de Jesus, nós conclamamos, Pai, a Tua igreja, para Te adorar, 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 abrir o coração e adorar com toda a força, com todo o coração, com todo o ânimo, com toda a alegria, adorarmos a Deus e deixarmos o Espírito Santo operar, porque assim, Pai querido, nós vamos ver maravilhas no nosso meio. Nós vamos ver milagres, batismo no Espírito Santo, dons espirituais sendo derramados, pois o Teu Espírito Santo, aleluia, só opera na liberdade. Muito obrigado, Pai, porque podemos dizer, eu me arrependo, Senhor, e perdoa a Tua igreja, perdoa o Teu povo, Pai, e ajuda-nos agora, para que possamos, ao louvar a Ti, louvar com o coração agradecido. Ao louvar, Senhor, agora a Ti, nós possamos louvar ao Senhor com toda a força do nosso coração. Não apenas repetir as palavras dos louvores, mas louvar. Sai de dentro da alma, do profundo, o nosso louvor. E com isso, Pai, se fizermos isso, o Senhor vai operar, o Senhor vai derramar Teu poder. Vai ter batismo no Espírito Santo, vai ter dons espirituais sendo derramados, porque Teu Espírito Santo quer liberdade para operar. Nos ajuda nisso, Pai. Em nome de Jesus agora, nós oramos. Vamos louvar o Senhor? Aleluia.